Quando pensamos nos maiores romances da história, logo vem à nossa mente nomes como Romeu e Julieta, com várias e várias histórias escritas. Mas se eu te contar que o grande romance de toda a história foi um romance totalmente discreto e sem muitas falas registradas, você acreditaria? Pois fique até o final desse vídeo, pois hoje nós vamos estudar a história de São José e a Virgem Maria. Olá, eu me chamo Ana Nery e esse é o nosso estudo das mulheres na história da igreja. Nesse tempo, nós estamos fazendo o estudo com foco nos santos namorados, nos relacionamentos da Bíblia e da história da igreja. Eu quero te convidar, olha, você que acompanha aqui os nossos vídeos, ainda não se inscreveu no canal? Pois eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito a nossa evangelização. Por isso, não deixe de se inscrever agora. Vai lá, vou te dar um tempinho para você ir lá no sininho e também curtir esse vídeo e compartilhar para alguma amiga que precisa conhecer esse estudo. E para finalizar o nosso estudo dos santos namorados, hoje nós vamos estudar a Virgem Maria e São José, o relacionamento desse casal que foram os pais de Jesus aqui nesta terra. A Virgem Maria, você já conhece, nós temos vídeo dela aqui no canal, então se você ainda não conhece muito bem a história dela, já pausa aqui o vídeo, corre ali assistir o vídeo que nós estamos deixando linkado aqui sobre a Virgem Maria, depois volta para conhecer sobre esse relacionamento dela com São José. Resumidamente, a Virgem Maria era filha de Joaquim e Ana. Vai dizer a história que a Virgem Maria sempre foi uma mulher de muita oração. Inclusive, o Papa Francisco e demais escritos sobre a Virgem Maria, como o livro do Evangelho Secreto da Virgem Maria, vai dizer que no momento em que o anjo aparece para fazer a anunciação, Maria estava em postura de oração. Porque Maria era uma menina que aguardava, ansiosa, a vinda do Messias. E, olha só, a vinda do Messias viria através da vida dela. Já José, ele tinha uma linhagem real. José era da estirpe, da família de Davi, o grande rei Davi, lá do Antigo Testamento. Isso, olha que interessante, o casamento da Virgem Maria com São José faz se cumprir uma história, uma profecia da Bíblia, onde Jesus seria também da estirpe de Davi. E essa descendência veio pelo seu pai adotivo, José. Vai dizer a história que Maria e José, eles já estavam desposados. Naquela época, em Nazaré, como aconteciam os casamentos? Eles aconteciam em duas partes. Primeiramente, um momento de noivado, como nós chamamos nos tempos atuais, onde aquela moça, ela é prometida para aquele moço, porém, aqui há uma diferença. Mesmo que eles não coabitem, a partir daquele momento, eles já são considerados casados. Aí vem um segundo momento, que seria efetivamente a festa de casamento. O marco, então, onde a moça sai da casa dos seus pais e vai, então, residir com aquele seu esposo. A Virgem Maria e São José, em que momento eles estavam desse relacionamento? Eles estavam no primeiro momento, ou seja, a Virgem Maria já estava desposada para São José, ele já tinha esse compromisso, eles já tinham um compromisso do relacionamento, mas eles ainda não coabitavam. Mas, para a cultura da época, já era de conhecimento de todos que eles eram casados. Por isso que, inclusive, em algumas passagens das Sagradas Escrituras, São José já é retratado como esposo da Virgem Maria, mesmo antes de ter uma festa de casamento, porque eles estavam nesse primeiro momento e, para a cultura, eles já eram marido e mulher. E é justamente nesse momento que a Virgem Maria engravida. Você conhece essa história? A Virgem Maria, ela concebe do Espírito Santo, então a sua gravidez ela é totalmente sobrenatural, sem ter conhecido nenhum homem. Por isso que existe um dogma na nossa fé da virgindade perpétua da Virgem Maria. A Virgem Maria foi virgem antes, durante o seu parto e também depois. Então ela nunca teve relacionamento com nenhum homem, inclusive com São José. Mas é nesse momento em que eles já são casados, mas não coabitam, que a Virgem Maria aparece, então, grávida. A Virgem Maria sabia que ela engravidou, óbvio, da ação do Espírito Santo. Mas São José, até aquele momento, não conhecia essa verdade. E aqui já tem uma lição lindíssima a respeito da pessoa, do homem íntegro, justo, que é José. São José, quando ele descobre que Maria estava grávida, pela cultura da época, pela justiça da época, ele poderia simplesmente desposá-la. Ele poderia, inclusive, expor a Virgem Maria, dizendo que ela engravidou e não foi dele. Enfim, tantas coisas poderiam acontecer. A Virgem Maria poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter penas sociais e públicas muito altas. Mas São José, em nenhum momento isso passa pelo coração dele. Na verdade, olha que interessante, para proteger a imagem, a reputação, a vida de Maria, São José, mesmo sem saber como Maria concebeu, ele escolhe sair. É como se ele fugisse. E para a sociedade ficaria que José abandonou Maria e não que Maria tivesse traído José. Entendem? Olha a atitude de coragem, de amor, de entrega
de José. Ele não precisava fazer nada disso porque ele não conhecia a verdade, mas pelo seu caráter, por aquilo que ele trazia no coração. Ele escolheu ficar ruim com a sociedade para poder proteger a Virgem Maria. E aqui eu quero falar com você, minha irmã, né? Quais têm sido os moldes e o foco de relacionamento seu aqui nesta terra? Você poderia dizer, mas São José é santo, ele é casto, ele é puríssimo, mas ele deve ser o espelho de todos os homens aqui nesta terra. Então você que tem procurado, sonhado, rezado com um relacionamento, analise bem quem é aquela pessoa. Será que aquele homem tem São José como seu referencial? Será que o seu esposo, seu namorado, seu noivo tem tido São José como seu referencial? Isso precisa acontecer dentro dos nossos relacionamentos, minhas irmãs. Porque o que a gente vê muitas vezes no dia a dia? Homens que querem expor a figura da mulher, querem rebaixar a mulher, homens que querem mentir, que querem ludibriar, que querem acabar com a reputação, não é? Muitas vezes a mulher errando ou não, isso não importa. Perceba que São José ele não sabia da verdade ainda e pouco importou se Maria tinha culpa ou não. Mas a gente vê homens hoje em dia que, independente se a mulher tem culpa ou não, eles não querem muitas vezes nem saber. Querem expor, querem diminuir, querem, de fato, acabar com a vida. Então, assim, tomem muito cuidado e tenham como visão, como meta, como foco, São José. Procurem homens que tenham ele como espelho, como referencial de um homem que sabe proteger, que sabe cuidar, que não quer saber se está certo, se está errado. E aqui eu quero atualizar também para os nossos relacionamentos no sentido das discussões, das conversas, às vezes, né, dos desentendimentos que tem dentro dos relacionamentos. Quem tem sido você e quem tem sido o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo? Será que nós temos olhado para São José e tido atitude semelhante? Que atitude? No sentido de não querer saber quem está certo ou quem está errado. Eu vou perdoar, eu vou tomar a primeira atitude, eu vou salvaguardar este relacionamento, eu vou salvaguardar esta pessoa. Então nós precisamos olhar para São José e também trazer esse referencial para nós. E um outro ponto importantíssimo dessa atitude de São José, que parece simples, mas é grandiosa. Quem a gente tem sido em relação ao nosso relacionamento para as outras pessoas? Quantas vezes pessoas dentro de um relacionamento, seja mulher, seja um homem, querem expor aquele relacionamento, contar para várias pessoas o que está acontecendo ali dentro, talvez para se sair bem, para que fique bem vista para os outros. E a gente percebe que as coisas que passam ali num relacionamento, né, precisam ser resolvidas entre aqueles que estão no relacionamento, seja um namoro, um noivado, um casamento. É claro que vão ter situações que é necessário sim chamar outras pessoas, chamar ajuda, mas a grande parte das nossas situações, aquelas situações corriqueiras do dia a dia, nós não precisamos ficar contando para as outras pessoas, diminuindo o nosso namorado, o noivo, o esposo, para as outras pessoas, mas sim, resolver ali, dentro de casa. Buscar mesmo um diálogo, né? Um acerto, enfim, uma compreensão dentro de casa. Então São José já nos ensina coisas lindíssimas, só nesse simples ato de salvaguardar a Virgem Maria. Mas Deus é aquele que transforma todo caos e toda insegurança em uma total segurança, em confiança, em profecia. E logo depois, né, quando passa isso pela cabeça de São José, Deus já envia um anjo e São José, então, ele descobre toda a verdade. O anjo pede para que ele não tenha medo e São José, então, recebe Maria como sua esposa, mesmo com todas as adversidades que isso teria, né, porque essa sua decisão teria. Afinal, a barriga de Maria iria crescer e as pessoas ficariam sabendo daquela gravidez, mas ele, com essa atitude ainda de um homem tão generoso, casto, né, uma rocha firme, decide então continuar com a Virgem Maria, claro, amparado ali pela segurança que o Senhor o deu, e então eles têm esse casamento. E aqui fica um ponto bem interessante para nós. Quando São José e a Virgem Maria, então, vão se unir neste casamento, vão coabitarem, São Tomás de Aquino vai dizer algo lindíssimo para nós. São José e a Virgem Maria, eles decidem ter um voto de castidade. Perceba só, como eles estavam então desposados, eles estavam casados, era por direito haver relação sexual dentro do casamento. O voto de castidade, principalmente naquela época, ele só seria lícito se ambos concordassem e se isso fosse de livre e espontânea vontade. Percebam, talvez você poderia perguntar, Ana, mas por que esse voto de castidade não é feito antes do casamento? E aí talvez eles não precisassem ou algo diferente aconteceria? Percebam, para aquela época, uma mulher não ser desposada era algo muito complicado. Não existia ordens, né, como a gente tem hoje, que vivem o celibato, não. Isso não era comum, as mulheres se casavam, essa era a cultura da época. Então Maria ficar solteira, mesmo que dentro do coração dela, ela já tinha uma plena certeza de um voto de castidade, isso não seria bom.
pelo contrário, né, na verdade semelhante, São José também tinha esse desejo de viver a castidade, mas também precisava desposar, então, uma esposa. E olha como Deus faz tudo perfeito. Além disso, se eles tivessem feito esse voto de castidade antes do casamento, o casamento seria nulo, ele não seria válido, ele seria uma mentira, porque o casamento, ele tem por si só como base a relação sexual, né, a consumação do casamento. Então percebam, nem antes eles poderiam ter feito, não é, porque seria uma mentira, eles também não poderiam não ter se casado por conta da cultura da época, e Deus faz todo esse plano e costura toda essa história de amor perfeitamente para que eles pudessem se unir, terem um casamento válido, mas também poderem fazer o seu voto de castidade e nunca ter tido relação sexual. E aqui vai um ponto também muito importante para os nossos relacionamentos. Se a gente olha para a Virgem Maria e para São José, que tem um voto de castidade tão lindo dentro da sua vocação e daquilo que eles foram chamados, um respeito de José pelo chamado da Virgem Maria, um respeito de Maria pelo chamado e pela decisão de José, por que é que nos relacionamentos atuais não existe muitas vezes um mínimo de respeito? Por que é que viver a castidade antes do casamento é algo tão difícil? Sabe, minhas irmãs, eu atendo muitas pessoas e muitas vezes as pessoas relatam, mas é difícil, mas meu namorado não consegue. Ah, não, mas a gente se ama, a gente vai casar logo. Não tem porquê, isso é radical demais. Não, mas ninguém mais faz isso. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Não, tudo isso são inverdades. Minha irmã, a castidade é uma via perfeita para ordenar a nossa vida. A castidade é esse equilíbrio dos desejos do corpo com os desejos da alma. É a gente olhar para o nosso corpo e dizer assim, você não me domina. O que domina o meu corpo são os desejos da minha alma e eu quero ser de Deus. Perceba, minhas irmãs, você que está me assistindo, São João Paulo II vai colocar a castidade como algo belíssimo para que as pessoas vivam. Principalmente no período de solteiro, antes do casamento e depois do casamento também, dentro daquilo que cabe no casamento, não é? Mas São João Paulo II, ele vai dizer que o amor verdadeiro tem exigências e essa justamente é a beleza do amor verdadeiro. Se uma pessoa não souber esperar por você, por uma decisão sua, como vai ser esse casamento? Se ele não consegue esperar para ter totalidade da sua vida, do seu corpo, no casamento, o que é que ele vai esperar em outros momentos? Pense bem, pense bem. A castidade, ela não é uma imposição da igreja, tire isso da sua cabeça. A castidade não é um grande não, muito ao contrário, a castidade é um grande sim para a beleza do matrimônio, um grande sim para a caminhada de fé que nós temos até lá, um grande sim para a nossa vida e para a nossa história. Eu tive a graça de viver a castidade com meu esposo antes do casamento e confesso para vocês que foi realmente uma grande graça, necessária, porque depois do casamento nós tivemos também algumas situações de saúde e ter vivido a castidade no namoro fez com que mesmo dentro do casamento a gente tivesse que viver um tempo de abstinência sexual por conta de um tratamento que tivemos e isso não abalou o nosso relacionamento, porque o nosso relacionamento não tem como foco a relação sexual, mas tem como foco o diálogo, a convivência, a amizade, a parceria, o amor. Isso vai muito além da relação sexual. E aí eu te pergunto, você que está me assistindo, o seu relacionamento é baseado na relação sexual? Ou é baseado nesse companheirismo, nessa amizade, nessa alegria, nesse amor, né? Nessa junção mesmo ali do relacionamento? O que tem sido hoje a base do seu relacionamento? Pense bem, ainda há tempo. A castidade nunca é tarde para ser vivida. Ainda há tempo. E se eu posso te dizer uma coisa, principalmente para você que está solteira, não tem escolha melhor para quem está solteira. É um tempo de cura, de restauração, de cuidado de Deus, para que no tempo certo, na hora exata, na hora que não é uma mentira, né? Porque a relação sexual, percebam, o corpo, né? Ele diz pro outro, eu sou todo seu. E ele diz, eu sou toda sua, né? E fora de um casamento, isso é uma mentira. A gente não é todo do outro. Mas dentro do sacramento, sim. Nós somos inteiros, entregues. Então, pense bem. Eu tenho certeza que essa vai ser uma boa decisão para sua vida. E ainda há tempo. Ainda, o relacionamento de Maria e José foi um relacionamento que passou por diversas dificuldades. Não era porque eles eram os pais de Jesus que a vida deles foi fácil, muito ao contrário. Eles tiveram que sair por conta de um censo que estava acontecendo na região, tiveram que ir para Belém. Eles também tiveram, então, o seu filho, né? Nossa Senhora deu à luz em um local extremamente simples, você conhece essa história. Nenhum estabelecimento conseguiu atendê-los, conseguiu acolhê-los e eles tiveram aquele neném em um local muito simples, cheio dos animais, enfim. Também depois, durante a sua vida, tiveram diversas situações. A gente vai ver também que São José ele acaba falecendo antes da Virgem Maria, então a Virgem Maria também passa por essa experiência da viuvez. Fora isso, toda a paixão do Senhor, não é? Que assolou ali, de fato, principalmente a alma da Virgem Maria, que eles foram conhecendo naquele decorrer.
E São José, sempre uma rocha firme ao lado da Virgem Maria. E Virgem Maria também, sempre uma fortaleza ao lado de São José. Que os nossos relacionamentos tenham isso como foco. Independente das adversidades, sejam elas financeiras, geográficas, políticas, né? Situações mesmo dentro de casa, doenças, né? Às vezes a escassez do dinheiro, não importa. Que o nosso relacionamento sobressaia a toda e qualquer dificuldade. Esse é o desejo do Senhor, aos moldes da Sagrada Família para nós. Ainda São José ensina o ofício de carpinteiro para Jesus. Isso é muito bonito, porque Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele era basicamente um carpinteiro. É somente nos últimos 3 anos de sua vida, que são os 3 anos de vida pública, que Jesus se revela como esse grande Messias, né, e justamente o Filho de Deus. Mas até os 30 anos, ele viveu no secreto com São José. E eu tenho certeza, os 3 anos de vida pública de Jesus foram muito, muito, muito moldados pela figura paterna de São José e pela figura materna da Virgem Maria. E aí, você que tem filhos, eu quero te perguntar, quantos anos os filhos vão viver com você? Talvez vai dar ali uma idade, eles vão fazer faculdade fora, vão seguir uma vocação, às vezes uma vocação religiosa, e aí você não vai ter mais eles tão perto. Vão casar, não é? Mas uma boa parte da vida deles vai ser com você, aí no seu lar. E aí, essa vida pós uma vida íntima com você, como vai ser? Tenho certeza que ela é baseada naquilo que seus filhos estão aprendendo hoje, através do exemplo que eles veem dentro de casa. Minhas irmãs, percebam, a gente não precisa de muitas falas, a gente não precisa de muitas histórias para compreender quando um relacionamento é realmente profundo. Essa é uma grande lição para nós. Muitas vezes a gente vive num mundo de fala demais, que expõe demais, mas os verdadeiros relacionamentos se vivem muitas vezes no secreto. Que Deus te abençoe, nós vamos ficar por aqui neste vídeo, mas continue nos acompanhando que tem mais estudos vindo por aí. Deus abençoe!